Olá, sejam muito bem-vindos. Seja na hora de comprar um imóvel, vender uma empresa ou em qualquer negociação grande, a figura do corretor é sempre central. Mas, e aí? Será que todo mundo sabe direitinho o que a lei fala sobre os direitos e deveres de cada lado? Pois é, essa relação às vezes dá um nó na cabeça. Então, hoje a gente vai pegar o Código Civil brasileiro e usar ele como uma lanterna, sabe? Para iluminar cada pedacinho desse processo, de um jeito bem direto. Bom, para a gente não se perder, a ideia é seguir o caminho de uma negociação passo a passo. Primeiro, o que é a tal da corretagem? Depois, quais são as obrigações do corretor? Aí vem a parte que todo mundo quer saber, o direito à comissão. A gente vai olhar também uns casos mais específicos e fechar com o mais importante de tudo, o contrato. Bora! Então vamos lá. Começando pelo começo. A primeira coisa é entender a base, né? O que, afinal, a lei diz que é um contrato de corretagem? Olha, a resposta está lá no artigo 722 do Código Civil. Ele é o ponto de partida de tudo. Basicamente, o que ele fala é o seguinte: corretagem é quando alguém se compromete a conseguir um ou mais negócios para outra pessoa. A sacada aqui está na expressão obter um negócio. O que isso significa? Significa juntar as pontas, aproximar as pessoas interessadas e fazer o acordo acontecer. O corretor, no fim das contas, é esse mediador. E tem um detalhe importantíssimo nisso, a independência. O artigo 722 bate nessa tecla. O corretor não é um empregado, tá? Ele não tem aquela relação de dependência, de ter que seguir ordens diretas. A atuação dele é autônoma, com foco em entregar o resultado que foi combinado. E é isso que diferencia o trabalho dele de um monte de outras relações profissionais. Beleza, já entendemos o que é a corretagem. Mas o que a lei exige desse profissional? Porque não é só apresentar uma pessoa para outra e pronto, acabou. Não mesmo. Existem obrigações muito sérias para proteger quem contrata o serviço. É aí que entra o artigo 723. Ele não deixa margem para dúvida. Ele diz que o corretor tem que ser diligente, prudente e, o mais importante, transparente. E olha que interessante, a lei usa a palavra espontaneamente. Isso quer dizer que o corretor não tem que ficar esperando alguém perguntar. É dever dele, por iniciativa própria, contar tudo o que é importante. Se tem algum risco, como está o andamento das coisas, se o preço mudou, é uma obrigação de ser leal, sabe? E se alguém ainda acha que isso é pouca coisa, o parágrafo único desse mesmo artigo vem para dar o recado final. Se o corretor não cumprir com esse dever de informar tudo direitinho e por causa disso o cliente tiver algum prejuízo, adivinha? Ele pode ser processado e ter que pagar por perdas e danos. Isso só mostra o tamanho da responsabilidade que está nas costas desse profissional. Ok, agora chegamos na parte que, vamos ser sinceros, gera mais polêmica. A grana, a comissão. Afinal, em que momento exato o corretor passa a ter o direito de receber o pagamento pelo trabalho? A resposta que a lei dá pode ser bem surpreendente para muita gente. Para entender isso, a gente olha o artigo 725. A lógica dele é bem direta, na verdade. O trabalho do corretor é gerar o que a lei chama de resultado previsto. O que é isso? Geralmente é o acordo entre as partes. É o aperto de mão, mesmo que simbólico. A partir do momento em que esse acordo acontece graças ao trabalho do corretor, pronto, nasceu o direito dele à comissão. E agora que vem a grande virada, o ponto que causa um monte de discussão. O mesmo artigo 725 fala que a comissão deve ser paga mesmo que o negócio não se concretize porque uma das partes se arrependeu. Pensem bem, se o corretor fez o trabalho dele, uniu as partes, elas combinaram tudo, mas depois alguém pulou fora, a comissão ainda tem que ser paga. Por quê? Porque o trabalho de mediação, o objetivo principal, foi cumprido com sucesso. Tá, mas e se ninguém combinou o valor da comissão antes? E agora? Calma, o artigo 724 pensa nisso. A lei diz que, nesses casos, o valor vai ser definido com base no tipo de negócio e nos usos locais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se olha para como o mercado daquela cidade, daquela região, costuma trabalhar, qual é a porcentagem normal para aquele tipo de negócio ali? É isso que vai valer. Bom, mas a gente sabe que nem tudo é tão simples, né? A vida real traz umas situações mais complicadas. Então, vamos dar uma olhada em como a lei resolve alguns e se. Tipo, e se tiver uma cláusula de exclusividade? E se o negócio for fechado depois que o contrato acabou? Olha, a tal da cláusula de exclusividade, ela é poderosa, muito poderosa. O artigo 726 diz o seguinte: se foi combinado por escrito que o corretor tem exclusividade e mesmo assim o dono vende o imóvel por conta própria, direto para outra pessoa, ele ainda tem que pagar a comissão integral para o corretor. A única brecha para não pagar
é se for provado que o corretor ficou parado, sabe? Inerte ou ocioso, como diz a lei. Agora, se não tem exclusividade, a história é outra. O dono vendeu sozinho? Não deve nada para o corretor. Simples assim. Certo, e outra situação clássica: o contrato de corretagem acabou, mas um tempinho depois, o dono fecha negócio com um cliente que o corretor tinha apresentado antes. E aí? Nesse caso, o artigo 727 protege o corretor. Se ficar claro que o negócio só aconteceu por causa do trabalho que ele fez lá atrás, a comissão tem que ser paga do mesmo jeito, mesmo com o contrato já vencido. A lei entende que foi o trabalho dele que plantou a sementinha daquele negócio. Essa aqui também acontece bastante. E quando mais de um corretor participa da jogada e ajuda a fechar o negócio? O artigo 728 resolve isso de um jeito bem fácil. Se eles não combinaram nada diferente antes, a comissão é dividida em partes iguais para todo mundo que participou. Meio a meio, 1/3 para cada um. E por aí vai. Bem justo, né? Ufa! Depois de passar por todos esses pontos da lei, uma coisa fica muito, mas muito clara. A lei dá as regras do jogo, mas o contrato é o que garante que todo mundo vai jogar limpo. É a melhor maneira de se proteger de dor de cabeça. Então vamos juntar as peças e ver o que a gente precisa guardar disso tudo. Então, qual é o resumo da ópera, o que não dá para esquecer? Primeiro, corretor é um profissional independente, um mediador. Segundo, aqueles deveres de cuidado e principalmente de transparência são obrigatórios por lei, não é favor. Terceiro, a comissão é ganha quando o acordo acontece, não só na assinatura do contrato final. Se teve arrependimento depois, a comissão continua valendo. Quarto, a cláusula de exclusividade muda tudo, tem um peso financeiro gigante. E por último, e talvez o mais importante, um contrato bem feito, por escrito, é a maior segurança para todo mundo, para o cliente e para o corretor. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Conhecer as regras do jogo dá poder, não é? Depois de tudo isso que a gente conversou, da exclusividade até a hora certa de pagar a comissão, fica a pergunta: qual é aquela cláusula, aquele detalhe que a partir de hoje se torna indispensável num contrato de corretagem? Pensar sobre isso é o melhor jeito de transformar o que a gente viu aqui em proteção de verdade no mundo real.